Olá, meus queridos! Bem-vindos ao meu canal. O mês de maio está cheio de novidades. Eclipse, Mercúrio e Saturno retrogradando, Júpiter mudando de signo. Aguenta coração! Vem ver como será o mês de maio para você se programar melhor. Meu nome é Sandra Alvim, eu sou consultora de nutrição holística e astróloga. E hoje eu vou contar para você como os astros vão influenciar as nossas vidas no mês de maio. Mercúrio, o planeta das comunicações, viagens e trocas, entra no signo de Gêmeos, o signo regido por ele mesmo. Portanto, agora ele vai expressar suas características em toda a sua plenitude, do dia 3 de maio até o dia 11 de julho. Um longo período, normalmente ele fica menos de um mês, mas é porque ele vai retrogradar no dia 29 de maio. Ainda bem que é só no final do mês e dá tempo para a gente se organizar, né? Até o dia 22 de junho. Nesse período vamos ter dificuldades de fazer escolhas, mas vamos falar muito e tudo que vier à cabeça, correndo o risco de cometer erros, não só de pontuação, porque vai faltar fôlego, né? Mas principalmente falando aquilo que não der. Para se preparar para esse período, procure fazer um backup nas suas datas do computador e nem pense em assinar contratos. Se você viajar, tome todas as precauções. Mas é um período bom para você reavaliar como você se comunica, como você se expressa e como você se faz ser entendido. Olha aí, geminianos e virginianos, não façam nada sem pensar e analisar, hein? Antes de mudar para Gêmeos, no dia 8, a Vênus faz um aspecto lindo com Plutão. No dia 6, exaltando as paixões e o amor passional, despedindo-se do signo de Touro, onde ela vem percorrendo desde o dia 14 de abril. Quem sabe nesse dia você não conhece alguém com um potencial enorme para ser um lindo caso de amor, hein? E horas antes dela entrar em Gêmeos, ela faz um aspecto com Júpiter e as pessoas de Touro, Libra, Aquário, Sagitário vão ficar mais exageradas na forma de mostrar o seu amor. Enquanto em Touro a Vênus era puro romance, agora em Gêmeos vai ser tipo: você não fala a minha língua, então não me interessa. Nós vamos querer comunicação no amor, vamos querer fazer muita DR, vamos nos impressionar com as pessoas que têm muitas ideias para trocar, que são inteligentes e eloquentes. O amor agora sai do coração e vai para o intelecto. A lua nova do dia 11 será a 21 graus de Touro. Mas horas antes a lua se conecta com Urano e vem encontrar com o Sol, já toda eletrizante, trazendo uma energia de inovação. Sol e a lua juntos vão fazer um aspecto lindo com Netuno, portanto nossos corações estarão abertos para o amor e para a compaixão. No dia da lua nova, Marte em aspecto com Quiron vai nos deixar obcecados pela cura, por ajudar uns aos outros. Vamos estar revoltados e frustrados com o sistema de saúde. Estamos vivenciando um momento de total insegurança em relação ao vírus e à vacina e a cura, e essa insegurança pode gerar revolta e agressividade. Para quem não sabe, Quiron é um asteroide considerado na astrologia o médico e o curador. No plano pessoal, parece que as pessoas vão estar mais empenhadas em curar suas feridas do passado, principalmente pela perda de pessoas queridas que vem acontecendo tanto, não é? E por outro lado, Marte vai fazer um aspecto harmonioso com Urano. Então a nossa luta para vencer o vírus e outras feridas emocionais vão ter um tom mais de rebelião e luta pelos nossos direitos. Vamos usar métodos mais agressivos e mesmo experimentais. Vamos gritar pela nossa liberdade, para viver nossa vida, as nossas vidas, de acordo com os nossos ideais. Vamos ver muita luta ecológica,
também e manifestações em geral. Podemos ter notícias de coisas novas, de tratamentos novos para doenças incuráveis. Podemos ver grande evolução em tecnologia também. 2 dias depois, dia 13, o Júpiter entra no signo de Peixes, um signo onde ele é exaltado e ele se sente na sua plenitude. Júpiter em Peixes pede que deixemos o nosso mundinho egocêntrico para conectar e se integrar com algo maior. As pessoas ficam mais zen, mais suaves, vamos nos sentir mais conectados uns com os outros e uma onda de generosidade vai pairar no ar. Essa é apenas uma prévia de Júpiter em Peixes. Ele só fica em Peixes até 28 de julho. Depois volta para Aquário até o fim do ano, quando então entra definitivamente em Peixes por um ano. Uhul, piscianos! Vocês vão entrar em um momento de muita sorte, hein? Podemos ouvir muitos manifestos para a proteção dos animais e até um número grande de pessoas se tornando veganas por amor aos animais e por alcançarem uma consciência mais elevada em relação à alimentação. Na verdade, nós não precisamos nos alimentar de animais. Existem muitos outros alimentos como plantas, grãos, leguminosas que têm proteína também. Podemos ver também muitas novidades nas artes e na música e muita empatia entre as pessoas. Mas todo signo tem também o seu lado negro. E nesse caso, Júpiter em Peixes estimula mais as pessoas a vontade de usar drogas e tentar maneiras de escapar da realidade. A fantasia é mais convidativa que a realidade dura, não é? Mas vai ser apenas uma prévia para sabermos como vai ser o tema de 2022 dentro desse aspecto, de Júpiter e Peixe. Dia 17 é um ótimo dia para as finanças e o dia 19 é aquele dia para você levar um relacionamento para outro nível e assumir com responsabilidade seus sentimentos por alguém. Dia 23, Saturno começa a retrogradar até o dia 10 de outubro de 2021. Quando esse planeta retrograda, seu efeito é mais a nível pessoal e social também. É um bom momento para reavaliar nossas escolhas na profissão, nos relacionamentos e as nossas responsabilidades em relação à sociedade em que vivemos. É um momento de realidade, de deixar cair a ficha e de se perguntar: é isso mesmo que eu quero para minha vida? Dia 26, um eclipse da lua cheia no signo de Sagitário. Esse eclipse é total e será 5 graus de Sagitário e o Sol vai estar no signo oposto em Gêmeos. Esse eclipse já aconteceu no ano passado, no dia 5 de junho, e poderá trazer à tona aquilo que não ficou concretizado ou não foi aprendido. Os eclipses pedem um momento de alerta, porque podem trazer acontecimentos inesperados. E durante esse eclipse precisamos deixar de ficar tendo ideias e mais ideias sem saber para onde mirar e como colocá-las em prática, ou querer todas ao mesmo tempo, ou querer se aventurar em campos que você não domina, mas sim olhar para os lados e ver opções que estão disponíveis para você. A melhor postura nesses dias do eclipse, que são 4 dias antes e 4 depois, é aprender, pesquisar sobre os assuntos que você se interessa, para então você tomar uma decisão. A frase para esse eclipse é: eu quero estar aberto e receptivo para todos os tipos de comunicação, sem bloquear nenhuma informação por achar que eu sei tudo. Quero ter intuição e ser receptivo para todas as informações novas. Evite se iludir por alguém no dia 27. Pense com objetividade, não se deixe levar por palavras bonitas e românticas. E no dia 29, o Mercúrio começa a sua trajetória para trás. E até o dia 22 de junho vamos desacelerar e nos voltarmos para o nosso eu interior. E tenham um ótimo mês, meus queridos. Não deixem de dividir com os amigos, se inscrever, dar likes para você saber quando vem o próximo vídeo. Obrigada, um beijo para todos. Tchau, tchau.